Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei que horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Não, pô, tô falando sério. Quem que é tu? Quem sou eu? Eu sou o Lee, ué. Tá maluco, pô? Eu que sou o Lee, Não, caralho. você acha que é. Para de graça, caralho. Se tu é o Lee, quem que eu sou então? Você é só o que sobrou. Mano, que porra tu tá falando, viado? Eu sou o verdadeiro. Tu é só uma versão que eu criei. Você criou? Sim. Um sonho, alguém pra viver no meu lugar. Entendi. Então quer dizer que eu não existo. Na verdade, você nunca existiu. Isso não faz sentido. Eu que sou o real. Se você realmente fosse o verdadeiro, se você fosse real, eu não conseguiria te apagar. Não. No fim, só um de nós pode existir. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o verdadeiro Lee. Eu queria falar aqui hoje um negócio estranho que aconteceu comigo hoje. Que foi um sonho, mano, que eu tive. Muito estranho mesmo. Eu tava na escola. Era uma escola de quando eu estudei, na verdade, né? A escola de quando eu estudei quando eu era mais novo. Quando eu era lá no infantil, 6 anos que eu tinha por aí. E aí, beleza. Eu tava lá, do nada, como todo sonho, eu teleportei pra uma montanha. Nessa montanha eu tava de bicicleta, pedalando sozinho. Só eu nessa montanha. Pedalando. E não chegava em lugar nenhum, mano. Só pedalando. E pedalava. E eu fiquei pensando, onde é que eu tô? Só que o que mais aconteceu de estranho era que tava de dia. E do nada ficou de noite. Assim como do nada, quando eu olhei pro céu, eu vi uma mulher em formato de nuvem, tá ligado? Com o cabelo cacheadinho, tá ligado? Bagulho mó estranho, tá ligado? Aí beleza. Aí nisso, quando eu olhei pra essa mulher, eu perdi o controle da bicicleta. E aí quando eu perdi o controle, eu caí, tá ligado? Aí nisso que eu caí, a bicicleta foi pra um lado e eu fui pro outro. E tipo, eu comecei a cair, escorregando a montanha, tá ligado? Indo lá pra baixo. Lá no fundo, tinha um oceano grandão, tá ligado? E por incrível que pareça, eu não sabia nadar, sendo que eu sempre soube nadar, tá ligado? Tipo, na minha cabeça, eu não poderia cair na água, porque pra mim, eu não sabia nadar. E aí, beleza. Na hora que eu tava caindo, eu só pensei em uma coisa, mano. Além de não saber nadar, tá ligado? Eu gritei, viado. Eu gritei as seguintes palavras: Deus, eu entrego a minha alma ao Senhor. Mano, na hora que eu falei isso, eu arrepiei todinho, mano, na queda, eu caindo. Aí do nada eu senti uma pressão, mano. Não parecia ser alguém, tá ligado? Eu senti uma pressão nas minhas costas, tá ligado? E eu parei de cair. E aí beleza, aí nisso que eu senti essa pressão nas minhas costas, eu comecei a correr de lado, tá ligado? Na montanha. Aí eu falei, tá tudo bem, tá ligado? Vai dar certo. E eu, quando eu falei isso, eu comecei a cair de novo. Eu falei, eu não quero morrer. Aí, pum, senti a pressão de novo. Aí eu, mano. Aí beleza, aí nisso, eu fui correndo. E aí quando eu cheguei lá embaixo, tinha 2 caras de terno, tá ligado? E uma igreja logo na frente. Aí eu comecei a gritar, Deus existe. Mano, foi um bagulho muito louco, mano. Quando eu saí daquela parte ali, eu comecei a pensar, será que eu tô acordado ou eu tô dormindo? Pum, acordei. Caralho! Eu tenho que gravar um vídeo sobre isso, mano. E então, eu pesquisei e falaram que quando a pessoa consegue controlar o sonho, que eu meio que controlei, eles falam que é sonho lúcido. É uma pessoa que tá acordada, porém ela tá sonhando, tá ligado? Eu vou mostrar agora um vídeo pra vocês sobre isso, tá ligado? Alguns de vocês me perguntaram se era realmente possível passar horas, dias ou até anos dentro de um sonho. Você provavelmente já deve ter visto aquele filme Inception, onde existiam vários níveis de sonho, e a cada nível o tempo se dilatava mais e mais, e o que era equivalente a alguma fração de tempo na realidade, dentro do sonho já tinha se passado décadas. E será que isso existe de verdade? Bom, a resposta é sim. O fato é que dentro do sonho, a nossa percepção de tempo é totalmente subjetiva. O que isso significa é que a gente, por vontade própria, podemos mudar a forma com que a gente percebe o nosso tempo. Você pode testar isso, por exemplo, simplesmente dando uma ordem para o sonho parar ou até mesmo acelerar quando você atingir a lucidez. Isso daqui é muito doido, porque eu já sonhei que eu tava correndo muito numa velocidade absurda, tipo Flash, tá ligado? E aí nisso, do nada, eu parava de correr e não conseguia sair do lugar. E essa de não sair do lugar, mano, é uma agonia do caralho. Como tudo dentro de um sonho acontece, se a gente realmente acreditar que está acontecendo, a sensação do tempo pode sim ser modificada. Existem muitos relatos de pessoas que passaram dias dentro do sonho, mas o que você percebe ao ler esses relatos é que eles somente tiveram a sensação da dilatação do tempo, mas não como se isso realmente tivesse acontecido. Para você ter noção, 10 anos atrás um cara postou no Reddit uma pergunta para as pessoas, querendo saber se eles já tiveram uma forte conexão com alguém que eles já conheceram nos sonhos e acordaram
Eu já tive. Se sentindo péssimos por perceber que nada daquilo realmente existiu. Aí depois de um tempo, outro usuário anônimo respondeu essa pergunta com uma história muito interessante. Segundo ele, na época em que ele estudava na faculdade, ele foi agredido por um jogador de futebol americano na rua, simplesmente por andar por onde ele estava dirigindo. E esse estudante acabou ficando inconsciente no chão depois dessa briga. E durante esse tempo, ele conta uma história muito longa de que viveu uma vida inteira, conheceu uma mulher, se casou, teve 2 filhos, até que um dia, sentado na sua casa, ele percebeu que uma lâmpada estava meio diferente. Ele ficou observando aquela lâmpada e começou a perceber que tudo aquilo à sua volta, na verdade, não era real. Então o sonho começou a dissipar, e ele acordou caído no chão da rua, justamente onde ele foi espancado. Praticamente aqueles 10 anos que ele fala, onde ele construiu uma família, foram simplesmente um sonho. E depois desse episódio da vida dele, ele passou cerca de 3 anos lidando com a depressão, de ter perdido a família que ele construiu no sonho dele. Que doideira, né, velho? O negócio que aconteceu no sonho, o cara achou que tava acontecendo na vida real. E lidar com o fato de que eles nunca realmente existiram. E chegou até a relatar no texto que às vezes ele ficava com medo de achar que tá ficando louco. Mas no final, parece que ele melhorou desse sonho, porque já fazem mais de 10 anos que isso aconteceu. Mas agora, se a gente sabe se essa história é realmente verdade, não dá pra dizer, porque é praticamente impossível provar se você teve um sonho ou não. Mas como a ciência tá muito longe de descobrir a verdade sobre todos os mecanismos da nossa mente, talvez esse tipo de experiência seja possível em alguns casos. Se você for pesquisar no Reddit, tem muitas histórias que contam o mesmo tipo de situação. Nesse momento, existem algumas teorias tentando explicar esse fenômeno. Uma delas foi mostrada justamente no filme A Origem, ou Inception, onde a nossa mente começa Filme muito bom, viu? a processar informações em uma velocidade muito alta. E aí que dá a sensação de que você passou muito tempo dentro de um sonho. Ou talvez seja somente a nossa mente simulando a sensação de viver mais tempo dentro do sonho. E é claro que isso tudo são só suposições, e por enquanto não existe nenhuma comprovação científica sobre isso. O bom desse assunto é que ele está aberto a uma vasta discussão, e você necessariamente não precisa acreditar em uma só teoria. A melhor forma de comprovar isso é experimentando por si próprio. E foi isso que muitas pessoas fizeram ao longo do tempo. E é óbvio que não é fisicamente possível passar mais tempo em um sonho do que a duração do seu sono REM. Mas é possível alterar a nossa percepção de tempo durante essa fase de sono. É como se fosse uma ilusão do tempo, por mais que esse termo não seja o ideal para explicar esse fenômeno, porque dá a sensação de que não existiu. Mas na verdade, na sua forma de enxergar o sonho, aquilo foi real, e não uma ilusão. E a nossa mente pode também alterar a percepção do tempo, fazendo igual a história daqueles filmes que duram anos, mas na verdade o que você assistiu ali foram no máximo 2 horas de filme. E quando a gente acorda, todas aquelas lembranças de imagens e o enredo do sonho dão a entender que a gente passou muito tempo lá dentro. Existe um estudo científico que compara qual é o tempo que você gasta para fazer uma atividade motora no sonho e na realidade. Como por exemplo andar 10 passos. Eu cheguei a citar isso num vídeo sobre os benefícios do sonho lúcido. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui em cima no card. Mas resumidamente, o que o estudo mostrou é que as atividades dentro do sonho e fora dele levam praticamente o mesmo tempo, sendo que no sonho leva um pouco de segundos a mais, mas não é nada tão exorbitante. Mas existe outro ponto também, e aí a gente entra em outra discussão, que é quando a pessoa tem experiências subjetivas de tempo, ou seja, quando ela acha que ficou muito tempo dentro de um sonho. Isso já entra em um campo onde a ciência ainda não chegou, e é aí que entra muitas teorias. Existe um episódio da série Rick and Morty que o personagem veste um capacete e é imediatamente teletransportado até uma vida de uma criança, e ele vive construindo uma família até chegar à velhice, onde ele cai da escada e morre, e depois acorda meio desnorteado, percebe que estava em um sonho. Esse negócio de morrer em sonho não é bom, mano. Eu tive um sonho que eu tava na minha casa, lá em São Paulo, onde que eu morava quando era mais novo. Eu só lembro uma parte do sonho que foi a parte que eu morri, tá ligado? É horrível. Eu entrei dentro daqueles canhão de circo, tá ligado? Que a pessoa entra no circo, ó. Entra no canhão e ela é disparada pra cima, tá ligado? No circo. Eu entrei nesse canhão, eu fui disparado pra cima, aí nisso eu só fui caindo. Quando eu fui caindo,
bagulho chegando no chão. Tipo, lá de cima, tu olhava pra baixo assim, tu conseguia ver tudo, tá ligado? Quando eu tava caindo, mano, quando eu cheguei no chão, debaixo do meu joelho, foi tudo pra cima assim, tá ligado? Meu osso subiu tudo pra cima, morri na hora. Na hora eu acordei, puf, como? No susto, mano. Mó loucura do caramba isso aqui. Morrer isso aí não presta, não, mano. Depois tudo volta ao normal. Então isso é como se fosse uma experiência subjetiva de tempo. Mas falando sobre o tempo real, um sonho dura no máximo só 1 hora, porque esse é o período de sono REM mais longo que a gente tem na noite. Então pelo menos nessa realidade que a gente vive, onde você está assistindo esse vídeo, é impossível um sonho passar de 1 hora. A única coisa que a gente pode fazer quando o sonho entrar em sonho lúcido é mudar somente a nossa perspectiva de tempo, podendo parar ele ou acelerar o tempo na hora que você quiser, como eu já falei antes. E se você quiser testar isso hoje, não existe muito segredo, é só acreditar que vai acontecer, literalmente. Fingir que você é o Doutor Estranho e usar a pedra do tempo. Você pode dar um estalo na sua mão e acelerar o tempo e manipular o tempo igual a Lucy faz no filme onde ela supera os limites do corpo e da mente. Então bom, infelizmente eu vou concluir esse vídeo sem uma resposta exata e comprovada, mas eu espero que você tenha entendido as teorias que formaram sobre esse assunto. É possível sim controlar o sonho, tá ligado? E no caso as pessoas falam que é o sonho lúcido. Mano, é um bagulho muito doido, mano. Eu tive um outro tipo de sonho também. Eu tô dormindo nesse sonho e no sonho eu tô indo dormir. E no outro sonho que eu tô indo dormir, eu tô indo dormir de novo. Eu acordava, no outro sonho eu acordava, no outro sonho eu acordava. Fiquei acordando infinito até eu acordar de verdade na vida real. Cada vez que eu acordava, eu sentia meu corpo dando tranco, tá ligado? É espasmo. Eu vou dar um exemplo de um vídeo que eu achei. O sonho mais bizarro que eu já tive. Eu acordei na cama da minha avó. E sempre quando eu acordo, eu vou pro banheiro, né? Só que eu fui no banheiro e eu pensei, cara, eu tô sonhando. E sempre quando você percebe que você tá sonhando, você acorda. Então eu acordei na cama da minha avó de novo. Eu percebi. E aí, tipo... ficou acordando toda hora, tá ligado? Fiquei acordando toda hora e acordando. Que eu tava sonhando e sempre quando eu tentava acordar, eu acordava na cama da minha avó, dentro do mesmo sonho. Dentro do mesmo sonho. Mano, é uma loucura, viado. Isso é uma loucura, mano. Se eu tivesse preso naquele sonho. Então eu comecei a fazer testes bizarros que eu sempre quis fazer em algum sonho meu. Primeira coisa que eu fiz foi me olhar no espelho. E eu vi eu, só que eu tava com os olhos pretos. Outra coisa que eu fiz foi procurar minha avó. E eu achei ela, e ela tava normal. Aí uma coisa que eu nunca tentei fazer é me ver no espelho, tá ligado? Eu acho que fica meio estranho. Normal. Até que eu perguntei, vó, que dia é hoje? A minha avó ficou séria e não respondeu. Aí eu pressionei ela, vó, que dia é hoje? Aí eu juro pra vocês vão pensar que eu tô zoando, mas isso aconteceu no sonho. A minha avó virou um cachorro e me mordeu. Ei, tá vendo? É literalmente, acontece um bagulho de mó nada a ver. Sonho é um bagulho muito bizarro, mano. Aí eu pensei, beleza, se o sonho é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu saí na rua da minha avó e eu invadi uma casa. Tinha um homem nessa casa, né? E ele começou a brigar comigo. Eu pensei, meu irmão, esse sonho é meu, cara. Imita uma galinha aí. Só que ele ficou sério e não imitou. Aí eu tentei dar uma porrada nele. Aí eu acordei do sonho. Eu acho que eu não deveria ter tentado bater no homem. Sempre quando tu percebe que tu tá controlando o sonho, ou quando tu percebe que tu tá passando do limite, mano, é cada sonho que a gente tem. Inclusive, tem até sonho que a gente pensa que é real, e é tão real que a gente tá vivendo no sonho que parece que é na vida real, tá ligado? E aí quando a gente acorda, era tudo mentira, era tudo farsa, era tudo falso. É um bagulho muito louco, mano. Mas, se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto, rapaziada. Fui! Eu me apaixonei.